Boa noite a todos, com a graça, soberano Deus e eterno, o excelso supremo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te dou, Pai, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor é o pão vivo, o alimento vivo, a palavra viva, a qual tem nos revelado através do Teu Espírito Santo, para que possamos ter o conhecimento do verdadeiro Deus e a vida eterna, a qual possamos Te adorar em espírito e em verdade. Que a cada dia o Teu Espírito Santo possa alcançar os corações daqueles que verdadeiramente querem viver segundo o Teu querer e o Teu efetuar, segundo a Tua palavra, Senhor, ministrada através do Teu Espírito Santo com entendimento. Eu te dou graça, Pai, porque diante de tantos erros e falhas, defeitos, diante de tantos pecados, erros e iniquidades que ainda tem dentro de mim, e crendo sempre na Tua palavra, que o há de me purificar de todas essas coisas, para que eu possa a cada dia ministrar a Tua palavra, falar do Teu amor com perfeito conhecimento, discernimento, sabedoria e inteligência do Altíssimo. Que a Tua ciência esteja cravada dentro do meu coração, na minha mente, alma, Senhor, para expressar com conhecimento perfeito, Senhor, a Tua glória, a Tua imagem, o Teu caráter, a Tua palavra, o verbo vivo, Senhor, que possa alcançar aqueles que hão de crer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e irmãs, eu estou abordando um assunto a qual eu fui questionado a respeito do nome do Pai, do nome do Deus eterno, do nome do Pai das luzes, e qual não há sombra de dúvida e nem variações de sinais. Deus não pode mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas foram entregue do Pai ao Filho, e todas as coisas do Filho pertencem ao Pai. E a palavra fala: aquela que um filho o quiser revelar. E Jesus falou: aquele que tem sede, vinde a mim e bebei da água da vida, bebei da água viva, bebei da minha palavra, do meu conhecimento, do meu entendimento, da minha sabedoria. Vem beber. Jesus Cristo chama. Se você tem sede, se você tem vontade, desejo de conhecer o Pai através do Filho, é o Espírito Santo que vai te instruir, me instruir, te guiar e me guiar, te orientar e me orientar, para que nós possamos cair na mão dos falsos profetas e nem dos lobos devoradores. Então nós temos que ter muito cuidado e diligência na palavra, para sabermos se todos aqueles que sobem no púlpito ou no altar realmente está com o conhecimento do Deus vivo. E nós só podemos discernir entre o falso e o verdadeiro se tivermos conhecimento da palavra. Então Jesus Cristo falou assim em João 10:30: eu e o Pai somos um. Só para refrescar a sua memória do vídeo anterior: eu e o Pai somos um. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não é 6, não é 7, não é 8. Eu e o Pai somos um. Então o Pai é Jesus Cristo e Jesus Cristo é o Pai. Então, quando Jesus Cristo fala que todo o poder foi me dado nos céus e na terra, então tudo está na mão dele. Então ele, na essência do Pai, sendo o próprio Pai, se revelou e se manifestou e falou que eu e o Pai somos um.
Então o nome do Pai é Jesus Cristo. Não é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Adonai. Não é nada desses nomes, nem Yahvé. Então o nome de Deus, a qual só Ele vai receber a minha oração, o meu louvor, a minha humilhação, tem que ser em nome de Jesus. Porque a palavra fala que Ele que nos justifica diante do Pai. Então, em nenhuma parte da Nova Aliança, do Novo Testamento, das palavras de Jesus e dos seus santos apóstolos, em nenhum lugar está o nome de Jeová. Infelizmente, se as pessoas gostam de pronunciar e falar e louvar a respeito deste nome, eu, pastor Maurício, não acredito nesse nome, o nome Jeová. Eu acredito no nome de Jesus, que nos revelou o Pai. Então, quando Jesus Cristo fala que Ele veio para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve, escuta, entende a sua voz. Então, dando continuidade aqui, Mateus, onde eu parei no versículo anterior, João 10, 33, fala assim: os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus, ou te fazes Deus a ti mesmo. Então veja que eles pegaram em pedra. Olha só a fúria, a ira, a raiva, o ódio que eles tinham de Jesus. Os próprios judeus, os próprios israelitas, os próprios hebreus pegaram em pedra. E a pedra vem da onde? De onde vem essa pedra que mandava apedrejar quando as pessoas pecavam, quando as pessoas erravam? Mandavam apedrejar. Mandaram apedrejar os profetas que anunciavam a vinda de Cristo, que até então Cristo não estava lá no Velho Testamento, mas sim o Espírito dele anunciando a respeito da vida dele, a respeito que Deus viria para nos anunciar toda a verdade do Pai, o Pai do amor, o Pai da misericórdia, o Pai da compaixão, o Pai da bondade, o Pai da longanimidade, o Pai da paciência, o Pai da perseverança, o Pai da salvação, Jesus Cristo. Este é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Meu querido, se você foi ensinado a chamar outro nome, saiba que para o Pai não adianta de nada. Não tenha homem nenhum, nem eu, nem pastor, nem líderes, nem teólogos, nem estudioso que possa tirar o que está escrito da palavra. Se está escrito, está escrito. Tudo que está escrito é para aviso nosso. Mas você só pode ter o entendimento, o discernimento, a sabedoria e o conhecimento se você se desgastar em conhecer a palavra. Porque a palavra fala: prossigamos caminhando, conhecendo ao Senhor. Ou caminhando, prosseguindo a conhecer ao Senhor. E você só pode conhecer a Deus se você estudar a palavra, não só ler. Porque senão você vai cair na mão dos lobos, devoradores, que se transfiguram também em anjo de luz, que se transfiguram também em apóstolos de Cristo, falsificando a palavra, conduzindo as pessoas à operação do erro, do engano, e não pregando mais a verdade, mas sim pregando aquilo que convém que as pessoas venham ouvir, muitas vezes pelo amor sórdido ao dinheiro, a qual o Deus desse século
está cegando o entendimento de cada um, porque se tornam incrédulos. Porque a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo, que vem mostrar do Pai, é o reino celestial, é um reino invisível, é um reino eterno, não daqui da terra, mas sim um reino celestial, onde Deus está na luz inacessível, a qual o homem nunca viu e nem pode ver, porque Deus é luz. Então, o Pai, por ser luz, ele também é espírito, e por isso que ele está procurando, buscando, querendo, agindo, para que os verdadeiros adoradores venham o adorar em espírito e em verdade. Então, como os judeus pegaram em pedra, seu versículo 33 de João 10, para apedrejar Jesus, porque Jesus Cristo se fez Deus. E ele dizia que era Deus, e eles não acreditavam, porque eles tinham um Deus que não era o nosso Deus, Jesus Cristo. E essa profecia, para que você possa confirmar, está lá em Isaías. E eu vou te mostrar dentro da palavra, Isaías 25. Confira aí na sua Bíblia se eu estou falando fora ou dentro da palavra. E possa também deixar o seu questionamento. Possa deixar aí também o seu comentário, para que também eu possa me corrigir se eu estiver errado. Então, tudo que você queira me corrigir, corrija-me dentro da palavra. Você tem essa liberdade, te dou essa liberdade para você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Por quem você queira ser e corrigir através da palavra. Então, Isaías nos fala assim, olha, Isaías 25, vou ler a partir do versículo 27, Isaías 25, 7. Nos fala assim o profeta: e destruirá neste monte. Que monte? Que monte ele ia destruir? Estava profetizando. A máscara do rosto com que todos os povos andam encobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Que monte? Você sabe que monte? São dois montes. A Bíblia fala de dois montes. Fala o Monte Sinai e o Monte Sião. Então você tem que saber onde é que Deus estava. Ia destruir as máscaras do povo. As máscaras eram o entendimento do povo travado, coberto, que andava encoberto. E o véu da velha aliança, o véu do velho concerto, que endureceu o coração do homem e foi colocado um véu no seu entendimento, para que não viesse ver a obra a qual Deus iria fazer, que os profetas profetizavam, indicando o futuro. E Isaías nos fala assim no seu versículo 8, de 25, Isaías 25, 8: aniquilará a morte para sempre, assim enxugará o Senhor as lágrimas de todo o rosto, e tirará o opróbrio do seu povo, a opressão. Tirará o opróbrio do seu povo, o erro. Tirará o opróbrio do seu povo, a falta de conhecimento, do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o disse. Presta atenção agora, no seu versículo 9, Isaías 25, 9. Naquele dia se dirá, dois pontos, estava indicando para o futuro. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Então, se eles estavam aguardando, é porque Deus não estava. Deus não estava com eles, meu querido. Deus não estava com eles. Deus se manifestou através do Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar.
Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Então ele estava aguardando. Vocês estavam aguardando? Meu querido, se eles estavam aguardando Deus, a quem eles estavam servindo? A quem eles estavam servindo? E este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, o profeta estava profetizando a respeito do Deus que viria, do Deus que iria aparecer em carne. A palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, como a glória do unigênito do Pai. Então, quando Jesus Cristo fala que todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, isso é uma verdade, isso é uma realidade, isso é um aviso para que possamos estar atentos na sua palavra, nos seus ensinos, no seu conhecimento. Então, quando Jesus fala que vem revelar o nome do Pai, é porque as pessoas não tinham conhecimento. Os judeus não tinham conhecimento. Os israelitas não tinham conhecimento. Os fariseus não tinham conhecimento. Os escribas não tinham conhecimento. Israel não tinha conhecimento. Eu te faço uma pergunta, meu querido. A quem eles estavam servindo? Qual era o Deus que eles estavam servindo? Qual era o Deus que eles estavam servindo? No versículo 34 fala assim: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Ele não falou está escrito na minha lei. Não está escrito na lei do meu Pai. Ele fala, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não podem ser anuladas, a palavra de Deus foi dirigida aos anjos, mas eles prevaricaram. Eles prevaricaram contra a glória de Deus. Eles usurparam de ter aquela glória. Está escrito. Vou te levar lá onde está escrito. Vamos ver se está escrito na palavra ou não. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vou ler do 1, para não falar que é texto fora do contexto. Veja bem que no contexto fala assim, exortação e ameaças. Preste bem atenção. A visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão e Acais e Ezequias, reis de Judá. Veja bem, ouvi, ó céus, preste ouvidos, ouvi, ó céus, e prestes ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e o exalcei, e o exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Qual foram os filhos que ele criou? Os anjos. Porque nós fomos formados do pó da terra. Teve a primeira criação.
E depois nós temos que ser gerado, como Jesus Cristo foi gerado. Ser gerado de novo. Pela renovação da palavra. Então, ouvi, ó céus, e presta atenção, ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e os alcei, mas eles prevaricaram contra mim. Eles deixaram a glória. Usurparam aquilo que Deus tinha dado para eles. Então, o profeta Isaías está dando um alerta através do Espírito de Cristo que habitava nos profetas. E nos fala assim no 3: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então Israel estava conhecendo a quem? Se não tinha conhecimento do Deus verdadeiro. E no versículo 4 nos fala assim: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos. Quer dizer que tem uma semente que é de malignos. Filhos corruptores deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Tem um monte de gente voltando para trás, porque não tem conhecimento de Deus, ou porque não são ensinados conforme a palavra nos manda. Confira aí. Então está escrito, tanto nos profetas como Jesus Cristo também nos mostra através da sua palavra. Tudo que os profetas falaram tem que se confirmar em Cristo. Então ele fala assim: pois se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. João 10, 35. Aquele a quem o Pai santificou enviou ao mundo. Vós dizeis blasfemas, porque diz sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu faço, e não os credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então o Pai é Jesus. O Pai não é Jeová, Rafá, Jirê, Nissi. O Pai não é. O Pai é Jesus. Então o Pai é Jesus Cristo que revelou o Pai. Porque foi lhe dado um nome que é acima de todo o nome, a qual todo joelho vai ter que se dobrar diante dos céus, na terra e embaixo da terra, e confessar que Jesus Cristo é. Que Jesus Cristo é o Deus, para a glória de Deus Pai. Então não adianta você querer louvar ou falar o nome de Jeová que o Pai não recebe. O Pai não é hipócrita. O Pai não vai dividir a glória dele com ninguém. O Pai vai aceitar adoração, louvor, oração, quando se reverenciamos ao nome de Jesus Cristo, que é o Pai das luzes, em qual não há sombra de dúvida e nem variação de sinais. Ninguém pode mudar o que está escrito. Se você ama a palavra, estude. Se você quer ter entendimento, estude a palavra. Busque diante de Deus, para que você possa saber na mão de quem está a sua vida. Então pergunte para Deus. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá gratuitamente, sem cobrar nada. E nós só vemos os falsos profetas cobrando, empurrando goela abaixo aí no povo, porque é fácil o povo, sem entendimento, seguir os falsos profetas, pastores e líderes. Então, meu querido, minha querida, esse vídeo era para te alertar. Esse vídeo é para abrir o seu entendimento, o seu conhecimento, para que você possa estar na mão do verdadeiro Deus e a vida eterna, a qual é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo,
a qual toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda busca seja para Ele, por Ele e por meio dEle e de mais ninguém. Então, meu querido, em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus e a graça do Deus eterno, do único Deus verdadeiro e a vida eterna, do Pai eterno, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja na sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.